isso. Mas, quem quiser ver lá a análise de Lula e Bolsonaro, que realmente esses a gente tem certeza que vão estar nas eleições, vai lá na Hotmart, assina a Hotmart para saber que a Vandinha fez a análise lá. Então vamos falar do Sérgio Moro, que não é mais juiz. Ele tá desempregado, né? Ah, deve estar passando dificuldade, não é? Por enquanto, né? Por enquanto, né? Manda bala, Wanda. Vamos lá. Oloiá. Uma alma que o ano passado entrou num ciclo de muitas negatividades. Em fevereiro de 2021, entrou numa fase muito negativa, que é onde foi um ciclo de tumultos, confusões internas e várias cargas negativas num tempo só. Na verdade, desde o ano de 2000 para cá, é onde espiritualmente vinha sendo atacado espiritualmente, regido por várias turbulências espirituais e se questionando o tempo inteiro. De outro lado, também a mediunidade que o aflorava o tempo inteiro sobre o banho de uma intuição muito aflorada. Nesses 3 últimos anos, antes de tudo acontecer, esse espírito ele vinha tendo uma intuição e um agregamento espiritual muito grande, que o colocava diante de atos e também de grandes merecimento, aflorando a própria vida e literalmente mantendo, sobretudo, as essências espirituais, vinda por ele mesmo, que era a intuição. Por mais que tudo tenha virado de ponta cabeça, muitas verdades até o final de julho deste ano virão à tona. De um lado, aliviando, de outro lado também, mostrando a ele as novas jornadas, uma caminhada que traz a ele as bênçãos e também os méritos a partir de julho de 2022. Então, por mais que tenha acontecido tudo isso, essas confusões todas, e ter colocado ele de ponta cabeça em uma situação dificílima, de uma genética kármica também, e turbulências espirituais o tempo inteiro, esse ano agora, a partir de julho, a vida dele passa a dar uma grande virada. Então, por mais que tenha penitência no decorrer do caminho e na traseira, né, nos meses anteriores, agora em julho, a partir de julho, é onde ele começa com clareza a recuperar os caminhos. E diante de toda essa triagem de vida, né, ele começa a ter novamente as novas chances, a recompor e a vibrar os novos caminhos. Então ele sai de uma crise negativada e entra em julho numa fase que começa a mostrar e dar a ele novas origens, novas oportunidades. Tô brincando. Arriscar uma imitação, cara? Aqui traz, não justifica o que ocorreu, mas olhando o lado espiritual, é como se fosse uma grande cama de gato e ele foi o único gato que deitou. Então, perante a espiritualidade, por mais que tenha muitos atos errados vindo dele, ele também arcou com coisas que não eram dele. E nem por isso julgou, se calou. Então, perante a espiritualidade, traz um lado de reverter a situação agora em julho e uns pequenos pedaços favoráveis faz com que ele consiga trilhar novos caminhos. Porque no meio de toda essa jornada, ele acabou abafando muitas coisas, preferindo se calar, do que punir outras pessoas que até então poderiam ter sido punidas, mas ele preferiu mais se calar. Então, ele não contou a missa ou o rosário. Acabou mais sofrendo sozinho mesmo, lógico, culpado em muitos caminhos, mas teriam mais equipe, né? Tinha mais agregados nesse caminho, onde ele preferiu calar. Esse calar, ele jogou muito na mão do universo. Agora, em julho, isso se reverte a favor para ele, em sintonia e sorte espiritual. Eu gostei dessa análise sua, Vandinha, que ela foi muito classuda em ficar ali no limite do subjetivo. Porque as pessoas que vão assistir isso aqui, muitas delas naturalmente têm inclinações políticas. E aí elas vão encaixar isso que você falou na narrativa que elas querem contar. E eu já acho isso maravilhoso. Porque você falou um monte de coisa que pode significar um monte de coisa, e aí o cara do Bolsonaro sabe exatamente onde ele consegue encaixar isso, porque ele tem essa vontade. Aí o cara do Lula também sabe exatamente onde ele quer encaixar isso, e até o cara que gosta realmente do Moro também vai se sentir dessa maneira. Agora, Vandinha, você vê que nos próximos meses ele vai resolver isso, mas ele continua
influenciando na política, de repente vai realmente concorrer ao Senado, participar dessa maneira ou não? Ele continua caminhando vamos explicar o lado espiritual. A trilha dele, espiritualmente, ele tem uma missão em relação à política. Então, por mais que tenha dado essa confusão toda, ele acaba voltando, sim, tendo essa oportunidade de poder voltar e de poder se defender. A vantagem que ele vai ter nessa nova estrada, de pular, mesma coisa, um carro desviando do caminho e volta para a estrada, perdeu a trilha ali e volta. Ele voltou para uma estrada. E essa volta, ele acaba espiritualmente tendo um crédito espiritual. E é dentro desse crédito espiritual que ele acaba revertendo uma situação. Porque, no fundo, ele acabou acobertando muitas coisas e se podando. Então, querendo ou não, na espiritualidade, ele não jogou a nhaca no ventilador. Ele preferiu se podar e jogar para o universo. Então, de um jeito ou de outro, ele foi sábio também. E você vê no caminho dele, ele concorrendo. A chance de... aqui traz, a chance de retornar para o teu caminho é muito grande. Aonde há um filho que se encontra escaldado e decepcionado com a vida e com tudo o que viveu. A política em si, por mais que ele tenha cometido tudo isso, é algo que ele ama demais. E perante a espiritualidade, ele também tem um lado positivo, onde ele lutou muito para estar onde está. Então, em nenhum momento, 100%, teve a negatividade. Também tem um lado da qualidade. Essa qualidade, perante o lado da espiritualidade, acaba pesando e rendendo qualidades a ele e fazendo com que ele retorne de braços abertos para onde deixou mal acabado. Uma trilha que deixou mal acabada. Então, ele acaba voltando, sim, para a política. Perfeito, então. Acho que podemos voltar para as perguntas, depois retornamos.